Olá pessoal, eu sou o Delamura. Você está no canal Relógios Alternativos, o canal mais eclético da relojaria brasileira. Sejam todos bem-vindos. E novamente vamos entrar nesse universo fantástico da relojaria, pessoal. Hoje é um vídeo especial. Quero falar de uma marca americana chamada Dan Henry. Essa marca, fundada por um brasileiro, um dos maiores colecionadores de relógios vintage do mundo. Dizem as más línguas que ultrapassa dos 1.500 relógios. E nós vamos falar hoje desse exemplar da Dan Henry, o 1945. Relógio muito legal, muito bacana. Esse relógio ele é inspirado, praticamente muito fiel à inspiração. O próprio Dan me confessou isso, que ele fez pequenas alterações do relógio original dos anos 40, o Jardur Bezelmeter, um relógio da sua própria coleção, que ele me confessou que é um dos relógios que ele mais gosta na coleção. Mas antes de falarmos sobre a Dan Henry e sobre esse colecionador incrível, o Dan, que eu tive o prazer de conversar bastante com ele, um cara sensacional, eu quero falar outras coisas para vocês. Vocês sabem que nós estamos no mês de agosto, o mês do cachorro louco, mas é o mês também da Brasil Watch Show, a feira do Leandro Amorim, a feira de relojoaria, galera, nos dias aqui 21 e 22 de agosto. E eu quero convidar vocês, todos vocês que tiverem a possibilidade de ir na feira, e eu gostaria de conhecer vocês, meus inscritos, meus amigos aqui, que tanto compartilham, que tanto comentam no canal e dá like e dá puxão de orelha no Delamura. Quem for na feira e for possível ir na feira, não se acanhe, dê um tapinha nas costas do Delamura, tá? E chega lá e vamos nos conhecer, porque eu conheço vocês, conheço vários de vocês, a gente conversando sempre através aí dos comentários, ou às vezes no Instagram também, e pessoalmente a gente não se conhece. Essa é a oportunidade. Quero conhecer todos que estiverem lá na feira, cheguem perto de mim lá. Ô Delamura, sou seu inscrito. Não vou saber pelos nomes, tá? Pelos nick, mas a gente vai se conhecer lá e depois vocês comentam aí, eu vou lembrar, ok? Então é isso aí. E dia 21 e 22 de agosto, quem estará lá? O Dan estará lá também. A Dan Henry estará lá na feira. E eu vou falar para vocês que eu conheci a marca Dan Henry na feira do ano passado. Vou deixar uma fotinha aqui com o Leandro aqui que eu estive lá. Eu estive lá com o meu amigo Cláudio, o Cláudio do Axiom Watts. Para quem não conhece, eu acredito que a maioria que me segue conhece o Cláudio do Axiom Watch, um ótimo canal também. E eu estive lá com o Cláudio o ano passado, nós estivemos lá no stand do Dan, mas estava lotado, cheio de gente, nós não conseguimos assim, a gente teve acesso aos relógios, eu fiquei bem impressionado com os relógios do Dan, não conhecia a história dele, que ele é um colecionador há muitos anos e um colecionador de relógios vintages e que tem uma coleção extensa e que ele se inspira na sua marca. A maioria dos seus relógios são inspirados em relógios descontinuados, assim como esse. Então eu tenho que agradecer muito ao Dan Henry por ter trazido esse carinha pra gente, um relógio dos anos 40, galera. Esse layout desse relógio é exatamente o que foi feito nos anos 40, um relógio para pilotos. Ele tem aqui umas tabelas aqui que eram específicas para os pilotos se orientarem, tá?
na Segunda Guerra Mundial. E a única coisa que o Dan fez, uma das coisas que o Dan fez bem assim para esse relógio, que ao meu ver eu gostei demais, ele mesmo me falou, tá? Ele aumentou as medidas desse carinha para 41 milímetros e meio, coisa que o original da época tinha apenas 39 milímetros, ok? Um relógio bem legal que eu vou mostrar para vocês ali. Vou deixar para vocês aqui agora um slide que eu fiz ali falando um pouquinho sobre esse relógio, sobre a marca. Eu até postei no Instagram também. Ok, galera? Então é isso aí. Assistam o slide aí e daqui a pouquinho eu volto. Existem marcas que nascem para vender relógios. E existem marcas que nascem da paixão de um colecionador. O Dan Henry sempre me chamou a atenção justamente por isso. Antes de criar uma empresa, ele já dedicava boa parte da vida a apresentar a história da relojaria. Tive o privilégio de conversar algumas vezes com o Dan sobre esse hobby que tanto nos une. E uma coisa ficou muito clara para mim: cada modelo carrega uma história pessoal. O 1945, por exemplo, nasceu inspirado naquele que é um dos relógios mais especiais da coleção dele, o lendário Jardur Bezelmeter. Talvez seja justamente isso que torna seus relógios tão especiais. Eles não tentam copiar o passado. Eles homenageiam relógios que a maioria de nós jamais teria a oportunidade de conhecer, muito menos de usar. Se não fosse o trabalho de Dan Henry, eu provavelmente nunca saberia que o Jardur Bezelmeter existiu. Hoje eu posso olhar para esse 1945 e enxergar muito mais do que um belo cronógrafo. Vejo a dedicação de um colecionador que decidiu compartilhar sua paixão com milhares de pessoas. E talvez essa seja a maior qualidade da marca Dan Henry. Ela não vende apenas relógios, ela mantém viva a história da relojoaria de uma forma honesta, acessível e apaixonante. Bom, galera, vocês viram o slide aí, vocês viram aí o Delamura falando bonito aí sobre a Dan Henry, porque realmente eu acredito no que eu falo. Tudo aqui que eu trago pro canal, eu trago porque eu acredito, errando ou acertando, ok? E como o Dan é um colecionador de relógios vintages, eu também tenho os meus vintages, né? Não no patamar do cara, mas eu tenho. Então, para apresentar esse vídeo, eu estou hoje com o meu Tecnos cronógrafo vintage. E se vocês quiserem ver ali mais 5 exemplares de vintages cronógrafo, como esse carinha aqui é um crono, eu separei ali mais 5 crono vintages para mostrar para vocês juntamente com o 1945. Vamos fazer ali um review, vou mostrar para vocês como é lindo esse relógio. O dial desse relógio aqui é extraordinário. Eu vou falar para vocês, eu fiquei bestificado. Essa é a palavra? Impressionado demais. Sim, porque a minha expectativa era legal. Mas quando o relógio chegou, que eu peguei esse relógio, que eu olhei para esse carinha, eu falei, cara, os caras já eram fera demais, mas fera demais. Há 80 anos atrás os caras já conseguiam fazer isso aqui. Nós estamos em 2026, esse relógio é dos anos 40. Esse relógio, sim, porque esse relógio aqui representa o relógio, né, que inspirou o Dan e que ele tem na coleção dele, ok? Então é isso aí. Não tem cupom do Delamura, beleza, galera? Não tem cupom. Tudo isso que eu vou falar desse relógio é realmente porque esse carinha me encantou, ok? Eu sou muito transparente, sendo patrocinado ou não. Aqui a gente tenta levar para vocês a melhor experiência,
ok? Eu me considero mais um colecionador do que um criador de conteúdo. Sempre foi assim e sempre será. E considero vocês que me acompanham, estão sempre participando, eu considero vocês mais do que inscritos. Vocês sabem disso, vocês são meus amigos e eu faço conteúdo é para vocês. Tudo que eu faço é para vocês. E bom, agora eu vou mostrar esse carinha para vocês ali na bancada. Assista o review para poder ver os outros vintage do Delamura. Vem comigo. Bom, pessoal, então vamos fazer a nossa apresentação do nosso Dan Henry. Esse é o Dan Henry, ele vem nesse case em forma cilíndrica, bem legal, cara. Eu nunca tinha comprado um relógio que viesse num case tão diferente, tão bacana como esse aqui. E aí você vai desrosquear ele aqui e vai puxar. Opa, você vai tirar a tampa. E ele vem aqui nesse watch rose aqui, estilo anos 40, anos 50, que o pessoal colocava as ferramentas dos automóveis, mais ou menos assim que era apresentado. Você abriria aqui e tal, e tirava aqui as ferramentas, né? Então é mais ou menos essa é a ideia, ok? E assim que ele se apresenta. Aqui vem o manual, ok? Aqui vem o manual. Aqui vem o cartão Dan Henry Internacional. Os relógios do Dan têm garantia de 1 ano internacional, tá, galera? Você comprou o relógio dele, ele dá um ano de garantia. Vocês podem ficar tranquilos, ok? Vamos pôr a lona aqui. É uma lona bem legal essa aqui. Aqui vem o manual do relógio, tudo certinho, beleza? E aqui está o nosso carinha, o nosso 1945. Fiquei impressionado demais com a beleza do dial desse relógio. Não sei vocês. Ele é um cronógrafo, né? Vocês sabem disso. Então, ele tem um movimento Miyota. Esse movimento Miyota é o 6S20, que eu adoro esse movimento. É aquele movimento que quando você para, você aperta aqui o Start e você vai apertar o Reset aqui, ele volta bem lentamente para a posição original das 12 horas. Putz, isso aqui é o movimento vintage, é o movimento que eu curto. Tem muita gente que gosta dos movimentos mecânicos. Vou pôr o Dan aqui só para mostrar para vocês o nosso crono da Tecnos dos anos 90, que também tem um movimento bem parecido com esse, ok? Todos os meus vintages têm esse movimento parecido, e isso é fantástico. Mas agora vamos voltar aqui para o nosso Dan 1945. Vamos tirar aqui a casezinha aqui de lado, para a gente liberar aqui o espaço. Bom, galera, então vamos falar sobre as especificações desse carinha, antes que eu fique abobalhado com tanta beleza nas minhas mãos e eu esqueça de falar sobre as especificações. Esse é o Dan Henry 1945. Ele usa um movimento cronógrafo da Miyota, o 6S20, como eu já falei, quartz. É um movimento, galera, que ele tem os segundos, o movimento dos segundos, ele é bem suave, tá? Mas é o movimento do cronógrafo. Ó, o ponteiro aqui, ele galopa. Mas quando você aciona o cronógrafo, ele tem aquele movimento suave, corrido, ok? Esse movimento é muito legal. E aqui você retorna e ele volta às 12 horas, ok? Os submostradores, ele tem aqui às 9 horas o acumulador de minuto, e aqui às 3 horas ele tem o decimal, o marcador de décimos de segundo, e às 6 horas o segundeiro do relógio, ok? A caixa desse carinha, ela é feita em aço 316L, ok?
o aço mais utilizado aí pelas grandes marcas relojoeiras do mundo, beleza? As medidas desse carinha, vamos tirar aqui as provas para vocês, ele tem 41,5, tá no site, 41,5 de caixa, 48,7 de lug to lug, vamos ver se confere. Exatamente 47,8. E ele tem uma altura ou espessura de 13,8, é o que a Dan Henry diz. 13,8, exatamente o que eles determinam, ok? Bateu muito certo. Lembrando que o cristal, ele tem ali uma protuberância, ele é abaulado, mais ou menos aí você pode considerar de 2 a 2,5 milímetros. Então esse relógio ele trabalha de espessura ali na faixa dos 10 a 11 milímetros, que é muito legal. Beleza, galera? Ele é um relógio com resistência à água 50 metros, com um fundo rosqueado. Daqui a pouco eu mostro o fundo para vocês, que o fundo é um show à parte. O relógio ele é um show, você vendo ele de frente, e de trás, nossa, é mais bonito ainda. O bezel desse carinha, ele é um bezel, galera, bidirecional, ok? Ele dá cliques de 5 em 5 minutos. Vê se vocês percebem. Então, esse relógio foi pensado para pilotos. Então, ele tem o bezel dele aqui, com a marcação 12 horas, que os pilotos utilizavam, né, para fazer as marcações deles, e tem duas réguas aqui. Uma régua taquimétrica e uma régua telemetro, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, até porque eu não manjo, mas os pilotos conseguiam se orientar o tempo de voo e coisas e tal, tudo através desse bezel e dessas réguas aqui, galera, coisa que eu não manjo, mas quem manja sabe, ok? E ele dá os cliques de 5 em 5, ó, bem legal, ele tem uma trava, ó, ele pula pro 5 ali, ó, beleza? O bezel dele é todo feito em aço escovado, com o pipe às 12 horas ali, com um triângulo invertido em vermelho, bem bacana, e os números pretos com baixo relevo, bem legal. Ele usa um cristal de safira abaulado com anti-reflexo muito bom, e vocês estão vendo aí a luz lá do teto, porque essa luz morfética não tem como tirar. O mostrador dele ele tem esses ponteiros, né, estilo catedral. Ele usa um superluminova, então o superluminova tem ação nos ponteiros e nos índices aqui, as 3, 6, 9 e 12, tá? Os índices as 3, 6, 9 e 12, eles têm superluminova. Depois a gente vai fazer um teste ali do lumen para vocês darem uma olhada. O fecho dele é assinado DH de Dan Henry. E agora nós vamos aqui para o caseback desse carinha, que ele é um show à parte, o caseback desse carinha, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, galera, a beleza desse caseback é de impressionar. O Dan teve o capricho de colocar aqui no fundo esse avião icônico da Segunda Guerra Mundial, esse aqui que é o Supermarine Spitfire, tá, galera? Esse foi um dos maiores ícones da aviação da Segunda Guerra Mundial. Aqui em cima, 1945, faz a referência ao modelo do relógio. WW2, para quem gosta de game, vai lembrar do Call of Duty, né? Mas significa World War II, Segunda Guerra Mundial. Cristal de safira, Sapphire Crystal, 50 metros de resistência aos 165 pés,
Stainless Steel Dan Henry. Galera, pulseira de couro com Quick Release ou liberação rápida aqui. Para quem não sabe, liberação rápida do Quick Release. Ela tem 22 milímetros. Tá marcado aqui, ó. Começa com 22 milímetros aqui e termina com 18 milímetros. Assinada Dan Henry. Bem legal. Muito bacana. Esse relógio eu comprei do Dan. Ele não me deu esse relógio, tá, galera? Tudo isso que eu estou falando para vocês não é porque eu ganhei o relógio do cara. Esse relógio foi comprado. Eu comprei muito antes de falar com ele, ok? Eu comprei, mandei para US Close, trouxe pela US Close e só depois eu falei com ele e ele me tratou muito bem. A gente conversou muito sobre relojaria. O cara é um entusiasta, o cara é um colecionador assim como eu. E como vários de vocês também encaram o hobby desse jeito. Então agora eu vou aproximar aqui para vocês e também para o Dan ver aqui a minha coleção de vintages cronógrafos, porque a relojaria é isso, ok? Aqui são meus cronos vintages, espero que vocês gostem. Esse aqui é um Technos crono dos anos 90, esse é um Timex também crono dos anos 90, outro Timex também do final dos anos 90. Esse aqui é um Magno de 1996. Esse aqui também é um outro Magno crono. E esse aqui é um Séculos. Todos eles aí do final dos anos 90 para os anos 2000. Esse Séculos aqui é um Navitimer, estilo Navitimer, ok? Esses são meus vintages que eu gosto demais, que não vão sair da minha coleção de maneira alguma, a não ser que o Delamura quebre e precise vender esses carinhas, mas espero nunca precisar vender esses caras e nem me desfazer deles. Gosto de paixão. Timex é a marca do meu coração, Technos também. Magno, não, eu adquiri esses relógios depois, mas eu gosto bastante. Não tenho assim uma conexão grande com a Séculos e nem com a Magno, mas esses carinhas entraram na minha coleção e eu gosto demais. Mas Technos e Timex fizeram parte da minha vida nos anos 90. E agora eu vou pôr para vocês no pulso o nosso Dan Henry 1945, porque esse relógio, além de bonito, ele veste bem demais no pulso e ele impressiona, galera. Eu utilizei esse carinha aqui, tirar o zoom, porque esses... Ah não, tá sem zoom já. Esse carinha aqui, eu utilizei ele 2 dias e não tinha um amigo meu que não perguntasse desse relógio, tá, galera? Aquela coisa de falar assim que relógio cria conexão, que o cara vai te perguntar, isso é tudo pra furado. Mas quem te conhece, quem tem afinidade contigo e vê um cara desse no seu pulso, vai te perguntar, vai querer saber quanto custa. Isso é fato, ok? Muito legal esse relógio. Ele não tem coroa rosqueada, tá, galera? Ele é um cronógrafo, só tem resistência a água 50 metros. A coroa dele é simples, mas o relógio é fantástico. Beleza, galera? Então eu vou terminar o vídeo por aqui, porque já estiquei demais, estão me cobrando demais que o Delamura faz vídeo de 40 minutos, e esse aqui também deve beirar isso aí, mas nós mostramos para vocês uma coleção de vintages, mostramos o Dan Henry, puta de um relógio bacana, eu aconselho, eu aprovo, e é isso aí. Se vocês gostaram, deixe aquele like, deixe um hype também para ajudar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que gosta de relojaria, da boa relojaria, da relojaria vintage, ok? Entrem lá no site do Dan, conheçam os relógios dele, a coleção dele e tudo mais, e se tiverem
interesse, comprem o relógio do Dan, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês fiquem bem. Antes de dar o adeus, eu quero encontrar boa parte de vocês na feira do Leandro Amorim. Grande abraço ao Leandro, grande abraço ao Dan, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!